Hoje nós vamos ensinar Estrela de Ohio. Estrela de Ohio é uma técnica que está no livro, Triângulo Perfeito, parte 2. A gente está vindo num evolutivo, né? Num crescente com as aulas, passando para elas assim tudo aquilo que está no livro um pouco mais esmiuçado. Para quem não conhece, passa a conhecer, e para quem está com o livro na mão já vai ser bem fácil. Antes de começar a aula, Patrícia, no último programa, que aliás você deu um show. A mulher deu um show. Quem perdeu, depois entrem lá no Vitrine do Artesanato na tv.com.br, assistam uma aula chamada Tete a Tete. Você sabe o que é Tete a Tete? A Patrícia vai explicar, porque até ela trouxe uma peça aqui, né, Paty? Quando nós fizemos o programa com a Triângulo Perfeito, parte 1, nós ensinamos e batemos bastante nessa tecla. Aí eu achei por bem da gente fazer um outro produto. E o produto que a gente fez foi um tete-a-tete. O que é um tete-a-tete? Que assim a gente mostra, Claro. aqui, meninos, é melhor pra você? Ai, olha que lindo que ficou no vídeo. O que é o tete-a-tete? Tete-a-tete é um jogo americano comprido, ou um caminho de mesa que serve duas pessoas para um serviço. E nós temos combinados o nosso encontro na praia. Então você tá aí sentadinha, eu E eu aqui, tô aqui. e aqui é a mesa. Aqui é a mesa, o serviço serve aí. Então é uma coisa mais intimista, uma coisa que você vai conversar com uma amiga, Que você une, vai né? namorar. Interessante, porque, gente, bacana. parem e pensem, se fosse só um jogo americano, não tivesse essa união, ele mesmo já separa, ele tem uma Separa. limitação. Tem. O tete a tete, então tá meu pratinho aqui, E o da meu Paty aqui, aí, e e o o serviço no meio. Exatamente. Olha como nos aproxima mais, como nos une. Fica bacana? Né? A conversa acho que flui de outra forma. Flui de outra né? forma, e a gente acaba ficando mais íntimo, vamos É. assim dizer. Mesmo que a gente tenha isso daqui num serviço de jantar grande, as pessoas interligadas pelo tete-a-tete é mais bacana. Você tem uma relação diferente com a pessoa. Você É bem conhecia, Maria José? Não. Não é lindo demais? Lindo, lindo, Não é maravilhoso. bacana? Né? Muito. É bem gostoso. E eu trouxe, Cláudia, ele sem o forro e sem a manta, para as meninas verem por trás como a gente trabalha. Olha, é tão bonito quanto a parte da frente. Aham. O trabalhar do patchwork, do passar, o cuidado, se transparece em todos os cantos. Por exemplo, aqui eu vou colocar forro, vou colocar manta e vou quiltar pelo direito. O quiltar pelo direito será tão bonito quanto o meu avesso. Esse daqui é o meu avesso. Cuidado em passar, colocar as costuras para os lados corretos, ter um bom acabamento de costura, a margem de costura com precisão. Tudo isso faz do nosso trabalho uma arte, Aham. né? Às vezes as pessoas olham e falam assim, o nosso artesanato. Não, nós não fazemos um artesanato somente. Nós fazemos arte. Arte. Arte com capricho, arte com qualidade, arte com amor, arte para brilhar. Isso é o que nós fazemos. Somos mulheres, somos lindas, somos especiais. Maria José com o colorido dela, você com o seu brilho de estar falando, de estar se expressando. Somos mulheres. Tudo que fazemos é arte. Ai, meu Deus, Não essa é? mulher maravilhosa. Eu tô até arrepiada inteira, meu povo. Não é, Não Maria é José? verdade? Mas é Ela bem é uma por aí. coisa. Diz que ela emociona o povo todo. Vocês, com artesanato. Elas nos emocionam Coisa. muito. Muito bem, hoje nós vamos estar falando de uma técnica importante, uma técnica que ela vem num crescente no sentido didático, de metodologia de ensino, de como eu venho aos poucos trazendo mais conhecimento, mais informação. Essa técnica para nós dentro do PET, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa arte, ela é um facilitador muito grande. Todas as técnicas que nós colocamos no livro, ela tem uma função posterior. O princípio dela é simples e ela é usada por muito tempo. Em outras técnicas, em outras formas de trabalhar, em outras composições. Isso é uma coisa bastante interessante. Como sempre, vou lá meu caderninho, meu bloco. Ai, mas é tão bacana, tão didático. Vamos lá, eu vou tentar fazer aqui bastante grande para elas poderem ver. Então, o que eu tenho? Eu tenho um quadrado, por hora um quadrado. Um quadrado composto por 3 retângulos. Isso também já é um bloco. Um
quadrado composto por 9 quadradinhos. Este bloco, Cláudia, chama-se Nine Patch. Nós já temos ele. Ele existe. 9 de 9. 9 de 9, patch de partes. De partes. 9 partes. Esse é o Nine Patch. Esse aqui é o Nine Patch, eu já tenho. Entendi. Aí agora, eu tenho um quadrado composto por 2 grandes triângulos. 2 grandes triângulos. Este desenho, Cláudio, já tem um nome. Não tá no livro, mas ele chama-se Estrela da Amizade. Ah, é? Estrela da Amizade? Estrela da Amizade. No livro nós temos Estrela da Amizade dupla. Dupla. Qual que é a diferença? A diferença é que eu coloco aqui, ó, uma pazinha. Ó. Virou Estrela da Amizade Dupla. Mas não é essa a técnica que nós vamos ensinar hoje. Eu vou pegar isso e vou puxar até aqui. Vamos brincar de desenhar, meninas. Olha. Estrela de Ohio. Tcharam! Quer dizer, na verdade, da Estrela da Amizade... No Nine Patch, Nine no quadrado, Patch. eu tenho 3 retângulos. Aham. Bloco chamado azulejo ou zigue-zague. Do Nine Patch, eu traço os meus triângulos, eu crio Estrela da Amizade. Do mesmo Estrela da Amizade, eu traço um triângulozinho, Estrela da Amizade dupla. Eu desço todo o triângulo, Estrela de Ohio. Estrela de Ohio. Que incrível, Não é mulher. bacana? Aham. Agora aqui a gente desenha e assim nós delimitamos as cores que nós vamos trabalhar. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com 2 cores. Com o Nine Patch eu posso fazer colchas, almofadas, um caminho de mesa, o que eu quiser, O que tudo. você quiser. Aqui atrás de você nós temos uma colcha, que ela é feita com Nine Patch. Essa é uma aqui. Colcha. Exato. A E de já cima, batiu. A de cima aqui. Essa aqui é Nine Essa- Patch. isso é Nine Ah, é Olha, verdade. 9 quadradinhos. Isso aqui é Nine Patch. Agora aqui já é Catavento. O Um quadrado catavento. composto por 2 grandes triângulos. triângulos. Essa qual que é? For patch. For Patch. Um quadrado composto por 4 pequenos quadradinhos. E aqui, Aí nós temos o sampler, que nós ensinamos todo no livro. Isso é chave inglesa. Aqui, ó, o gente, também sampler é ainda aqui, não ó. chegou aí, hein? esse aqui, É, esse é chave inglesa. chave Um inglesa. quadrado composto por 2 grandes triângulos e um quadrado composto por 2 retângulos. Entendi. Ok? Tá. Então aqui no meu caso, Estrela de Ohio, eu delimito aqui as minhas cores. Eu, neste caso, eu alterei o tamanho do bloco e fiz este bloco com 30 centímetros. Então, o bloco é igual a 30 centímetros. Se daqui até aqui ele mede 30, daqui até aqui, então, o quadrado mede 10 centímetros. Nós sabemos lá do nosso início que a margem de costura é igual a 1,5 centímetros. Nós temos uma regra nova a ser inserida. Um quadrado é composto por 2 grandes triângulos. Lembra disso? Sim. Catavento. Agora nós temos um quadrado é composto por 4 pequenos triângulos, que é exatamente isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Uma coisa que nós devemos observar é que todos os lados do quadrado, esta parte, esta parte, esta parte, o nosso fio do tecido está reto. Nós, no livro, no ateliê, em qualquer lugar, eu ensino uma técnica precisa. Eu não ensino uma técnica econômica, eu não aproveito retalhos. Nós Tá. aproveitamos o conhecimento para usar bem. Uhum. Retalhos não. Todo o nosso material ele é cortado pela largura do tecido. Eu estive num evento agora, ensinando a fazer, no caso eu estava ensinando a fazer boneca, e eu expliquei para as meninas o que era largura do tecido e o que era comprimento do tecido. Poucas não sabiam, tinham conhecimento zero, mas algumas tinham conhecimento, mas ainda assim se confundiam. Então entendam o seguinte, quando nós queremos um trabalho de qualidade, nós temos que trabalhar com o tecido pela largura do tecido. Largura. Do tecido. Nós cortamos tudo na largura do tecido. Tecido médio, tecido nacional, 1,40 m. Tecido importado, 1,10 m. Hoje, nos tecidos nacional, Cláudia, nós temos tecidos que variam até 1,60 m.
dentro da mesma qualidade que nós mantemos sempre. Tá? Os fabricantes, hoje nós temos uma gama, isso a gente pode sentir já pelos próprios patrocinadores, como as empresas, como vocês que têm uma empresa hoje dentro do artesanal, que é uma coisa muito bacana, muito importante. As empresas se preocupam em nos trazer produtos de qualidade. Vocês se preocupam, percebo nitidamente você, Denise, o zelo de trazer professores de qualidade. Sim. O nosso produto é de qualidade e a nossa técnica é de qualidade. Aliás, já que você falou na indústria, né, que está se aprimorando cada vez mais, vamos falar da Coats, que são todos esses tecidos que são lindos, as estampas, as cores, as padronagens que vocês estão vendo aí no nosso cenário. Telefone da Coats para você lojista, você comerciante, você de todo o Brasil que precisar de mais detalhes e de mais informações. Olha que espetáculo esse tecido. Eu fico olhando o passeio dos meninos, uma coisa, não, Patrícia? Lindo. Lindo demais. Lindo, 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 lindo. Agora, eu tenho uma dúvida aqui, porque eu aprendo muito com vocês que vêm nos programas. Então, normalmente margem de costura, elas deixam 1 centímetro, que é o pé de máquina, não é isso? A largura do pé de máquina, o que a gente chama Aquela de costura largura de fazer do pé uma de blusa. máquina? A largura do pé de máquina é exatamente a largura da sapata. O que é a sapata? É o que fica no pé calcador. O Vini consegue aqui? Ó. Isso daqui, exato, ó que lindo. Isso daqui é o pé de máquina que nós chamamos. Aqui, ó, eu tenho a distância do lado da sapata até o centro da agulha. No nosso caso, isto mede 0,75 milímetros. Se eu costuro de um lado do quadrado, do outro lado do quadrado, consequentemente eu tenho 1,5 metro. 1,5 centímetro e meio. 1,5 metro e meio, aqui doida, 1,5 centímetro, 0,75 mais. Isso, nós temos 1,5 centímetro. Mestra, perfeito. Me aguarde que eu já volto. Bom, aí nós temos o quê? Um quadrado composto por 4 pequenos triângulos. Todos os lados do meu quadrado, ele está em fio reto. Isso é uma preocupação que nós temos que ter. E você vai ver que lá pra frente, porque eu quero muito você como minha aluna. Você lá pra frente vai perceber o quanto isso é importante, ok? Então, eu tenho que pensar o quê? Que eu tenho tecido de fundo e tecido colorido. No caso aqui, a vitrine está mandando, junto com o livro, os tecidos da Coats. Esses tecidos, o que eu fiz? Eu peguei os mesmos, projetei aqui. Nós vamos ter uma casa de praia, Cláudia. Uau! Nós já temos o tete-a-tete, nós já temos a eu tenho a minha lá em Ubatuba que eu amo, minha segunda casinha. Não é? Nós vamos ter a decoração pronta. Aí eu fiz uma almofada que parece enorme, meninas, mas isso daqui eu coloquei uma aba. Que eu fiz de tecido de estrelinha vermelho com branco, fundo branco, azul marinho para lembrar o nosso náutico e uma borda vermelha. Como que eu vou pensar nisso? Eu determinei que o meu bloco mede 30 centímetros, cada quadrado mede 10, a margem de costura é de 1,5 e a nossa nova regra. Um quadrado é composto por 4 pequenos triângulos. Sempre que você tiver um quadrado composto por 4 pequenos triângulos, acrescente 1 centímetro ao cálculo para cada diagonal. Isso quer dizer, se eu tenho uma diagonal, 2 diagonais, eu acrescento 1 mais 1 igual a 2 centímetros, certo? Quantos quadrados, então, eu necessito de tecido de fundo para fazer o bloco? Então, tecido de fundo. Eu necessito de 1, 2, 3, 4 quadrados. De quantos centímetros? De 10, mais a margem de costura e só. 11,5 para eu fazer os cantos. E para eu fazer os meus triângulos, quantos quadrados eu necessito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. 8 dividido por 4, eu necessito então de 2 quadrados. De quantos centímetros? De 10, mais a margem de costura, mais a regra, mais 2. Então, 10, 11,5, 12,5, 13,5 centímetros. Para eu obter isso, eu necessito, então, de uma tira de 13,5 centímetros. Desta tira, eu tiro 4 quadrados de 11,5 e 2 quadrados de 13,5. E de tecido colorido, que no nosso caso, eu escolhi a estrelinha.
A gente vai precisar providenciar um programa de praia. Vamos gravar em Ubatuba? Vamos, eu topo. Eu também, a gente também nós vamos. Para eu fazer este trabalho, quanto eu necessito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. 8 dividido por 4, eu necessito de 2 quadrados de 10, mais a margem de costura, mais 2, que é a regra, igual a 13,5. E para a parte central, eu necessito de 1 quadrado de 10, mais a margem de costura, igual 11,5 centímetros. Para nós obtermos isso, uma tira de 13,5 centímetros. Obtenho aqui. Ok? Ok. Muito bem. Agora nós já vamos então para o nosso corte. Quando nós determinamos as cores, Cláudia, a nossa prioridade é fazer com que isto fique harmonioso, para que isto fique bonito. Mas no nosso náutico, na nossa casa de praia, na nossa decoração, tá fácil. Branco, vermelho, estrelinha, azul marinho, vermelho de outra composição. Nós não vamos errar nunca. O nosso verão tá garantido, ok? Esses tecidos, ó que lindo, gente. Olha que close, são da Coats Correntes. Isso. Contato na tela para vocês de todo o Brasil. É a empresa com A maiúsculo, porque estão de parabéns e os trabalhos ficam lindíssimos. Ficam, a qualidade do tecido é excelente. O esforço das empresas para atender vocês, as professoras e também o público consumidor, que pega um tecido desse e faz trabalhos lindíssimos. Então, tá aí o contato, né? Bem bacana. Um baita a parceiro qualidade nosso. dessa empresa é muito boa. A gente está bastante habituado a trabalhar com ela já faz bastante tempo. Muito bem. Cortei os meus tecidinhos, 4 quadrados de 11,5 de tecido branco para fazer os cantos, 1 quadrado de 11,5 para a parte central de estrelinhas, 2 quadrados de 13,5 de tecido de fundo branco, 2 quadrados de 13,5 de tecido de estrelinha. Como nós fazemos com a nossa regra? Olha que mega bacana. Eu vou usar aqui uma canetinha comum para vocês poderem enxergar bem no vídeo. Vocês podem estar utilizando qualquer outro tipo de canetinha, ok? Sempre do centro para as bordas eu traço uma diagonal contínua. A partir daí eu meço meio centímetro. Reguinha de patchwork sempre do centro para as bordas. Giro. Meio centímetro do outro lado. Entendemos e achamos aonde está a nossa regra? Maria José, alguma dúvida? Muito boa aula. Boa, né? Nossa. E eu traço agora a minha outra diagonal. Isto quer dizer o quê? Quando elas lerem no livro, a professora diz assim, ó, trace 2 diagonais e prepare somente uma diagonal. Sobreponha no tecido de fundo. Tcharam! Acho mágico as minhas coisas muitas vezes. Alfineto sempre os 4 lados. Evito sempre, Cláudia, de levantar o meu material para que as peças não saiam do lugar. E assim eu vou costurar. Eu trouxe aqui um passo adiantado, porque agora a gente falou muito. Costurei as minhas 2 diagonais. E agora sim eu vou cortar, que é a hora que nasce a nossa mágica. Primeiro eu corto a diagonal não costurada. Não costurada. Não costurada. Sempre eu vou estar cortando a minha diagonal não costurada com o cortador. Placa régua cortador na nossa vida, para quem faz pet. Tesoura nem pensar. Tesoura eu uso bastante, a gente pode usar a partir de agora. Por que eu tenho que cortar com o cortador, Cláudia, agora? É um corte de precisão. Eu necessito disso perfeito. Espalma a mãozinha, dedinho indicador na ranhura. Abri meu cortador de baixo para cima e cortei. O ideal seria que eu tirasse o Vinícius do lugar, mudasse de posição e cortasse ali bem bonitinho. Entendi. O Vinícius é o câmera, viu, meu povo? Agora aqui, então, eu vou mostrar como nós podemos cortar com a tesoura, ó. Por que eu posso cortar com a tesoura? Porque ele está costurado. Certo. Então, eu posso vir e cortar com a tesoura.
ok? Vou passar para que lado? Para o lado do tecido vermelho, lado do tecido mais escuro. Isto eu faço sempre que possível. Não é sempre que eu consigo isso, tá? Então, as nossas regras, elas são umas regras até que a gente quebre elas, né? Uhum. E vou aqui assim sucessivamente. Passei bonitinho o meu tecidinho aqui e vou fazer um outro quadrado. Um quadrado composto por 4 pequenos triângulos. Vou sobrepor direito com direito. Vou passar aqui um traço de meio centímetro, assim como nós fizemos anteriormente, e vamos costurar, ok? Eu te trouxe aqui um passinho adiantado. Olha só. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, rapidinho. Quando nós temos todo esse processo, Cláudia, que a gente tem ali no livro, todo mundo acompanhando, tudo direitinho, olha como ele fica já bonito. Uhum. Então, eu tenho um quadrado composto por 4 pequenos triângulos, os meus tecidinhos do canto, que medem, no caso, 10 mais a margem de costura, e o meu quadradinho central. Monto o bloco, saio deste processo, aqui, monto isto e já monto o bloco. Como eu monto o bloco? Estou olhando o meu desenho, estou olhando no livro, montei o bloco e vou costurar. Seguindo no passo a passo do livro, o que nós teremos? Costura em cadeia. Primeira parte. Então, é 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C. Empilho e costuro. 2 sobre 1, costura direita. 2 sobre 1, costura direita. 2 sobre 1, costura direita. Tiro da máquina. 3 sobre o 2, costura direita. 3 sobre o 2, costura direita. E vou ter isto. E vamos chegar aonde a Patrícia quer. Hora de passar a ferro. Olhando daqui, eu tenho costuras daqui para cá e daqui para lá. Daqui para cá e daqui para lá, sucessivamente. Na hora em que eu alfineto, eu vou ter o quê? Costuras invertidas. Deixa eu achar aqui um ponto bem bonitinho. Ó, eu tenho a costura para cá e tenho a costura para cá. E eu não tenho acúmulo de costura. E eu alfineto na costura. E aqui, Cláudia, vou fazer igual eu falei uma vez, eu tô dando um curso lá em Recife, faz muitos anos. Uma senhora olhou pra mim bem séria, ela falou assim: professora, o melhor do seu curso foi saber que eu podia costurar em cima do alfinete. Falei, Mentira. Eu não acredito, dona Carmelita, Porque que tirava? depois de 15 dias ensinando aqui, a senhora disse que a melhor coisa que eu ensinei pra senhora Em cima do alfinete. foi costurar em cima do alfinete. Ela falou, não, minha filha, não se preocupe não que você é boa, mas costurar em cima do alfinete é melhor. Enquanto Ok? você vai terminando, a gente já volta para terminar essa aula. Deixa eu contar uma coisa. Bom, nós unimos aqui com os alfinetes. O cuidado é alfinete sempre na costura. Costure com o nosso pezinho de máquina, caprichado. E vamos passar a ferro. Então, aqui eu vou puxar minha pecinha que eu preparei para vocês da mesma forma. Ok. Tá? Essa costurinha central a gente pode abrir, que eu fiz questão de estar mostrando aqui. Todas as nossas margens de costura. Evitem sempre passar as coisas e não recortar, ó. Vamos tirando as linhas, às vezes a gente deixa um fiozinho ou outro. Este daqui é o nosso avesso, Cláudia, Perfeito. tá? Lindo. Nós vamos sempre estar mostrando o avesso, o direito e o quilt. Ok? Muito bom. Muito obrigada. Essa foi a aula de hoje da Patrícia Washington. Acho que vocês aproveitaram muito, porque eu aqui do lado dela entendi uma série de detalhezinhos que envolvem esse mundo tão gostoso e mágico, né, gente? Que é o patchwork. Olha que detalhe lindo agora para vocês. É. Muito obrigada, bem-vinda sempre. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Sempre linda, sempre muito arrumada, muito chique. Uma Obrigada. coisa, querida.